TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Declaro aberto o presente debate público para que possamos discutir principalmente a zona rural ali, o Parque Rural Fazenda Santa Cândida, é isso? E trouxe o secretário Carlos Augusto Santoro, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, que eu quero de antemão agradecer a presença. Conversamos há alguns dias atrás e ele mostrou esse interesse em discutir com a população. Secretário, antes de passar a palavra à população, que nós queremos ouvi-los, principalmente as suas reivindicações, eu quero informar que a semana passada eu estive lá no Parque, no Santa Cândida, no bairro onde eles estão enfrentando um problema, ali principalmente no que se refere ao comércio, ao estabelecimento deles, e eles mostraram, inclusive, essa indignação do próprio poder público, que hoje eles são tratados de uma maneira muito semelhante a Barão Geraldo, haja vista que o zoneamento lá não houve uma divisão. E isso tem causado inúmeros problemas, principalmente no que se refere à regularização dos estabelecimentos. Então, hoje, os que estão lá estão todos em caráter provisório, em situações precárias. Existe um movimento entre eles para começar a sair daquele local, ou seja, são proprietários há muito tempo, têm seus negócios, fizeram seus investimentos, mas a falta de regularização, eles ficam vulneráveis a, inclusive, uma própria fiscalização do poder público. Então, em razão disso, nós começamos uma discussão, soube de antemão que eles têm uma comissão, são muito organizados, e eles já foram, em outras ocasiões, até o secretário, para levar esse problema. Tenho conhecimento também, porque foi falado por eles, que o senhor sempre foi muito solícito no sentido de atendê-los, no sentido de tentar, de alguma maneira, resolver, mas, em razão da própria burocracia legislativa, da própria burocracia do plano diretor, que foi muito bem conduzido pelo senhor, mas fica sempre algumas coisas a serem ajustadas, eles mostraram, inclusive, sempre o interesse, a disposição, o cuidado que o senhor teve com aquela região. Então, aliado a essa nossa proximidade, o senhor sempre foi muito atencioso, muito solícito aos meus pedidos. Eu achei por bem convidá-lo a participar desse debate público. É uma coisa específica daquela região, nós não vamos falar nada que não seja um assunto de outra região da cidade. E eu vou passar a palavra a eles, então, ao Jamil, ao Paulo, que, num primeiro momento, vão falar, mas fica o microfone aberto a qualquer um que queira fazer uso da palavra, para que eles possam fazer inicialmente a explanação, e, posteriormente, o senhor começar a deliberar sobre esse importante tema aí que tem tanto afetado aquela região. Então, eu passo a palavra já. Bom dia, secretário. Bom dia, vereador Cirilo, a todos presentes. Como é de conhecimento já do secretário, já tivemos algumas reuniões. Nós estamos aqui para que possa ser colocado, né, junto ao secretário e chegar até o prefeito, a dificuldade que está encontrando os proprietários do Parque Rural Fazenda Santa Cândida. O secretário bem sabe que lá nós estamos dentro da região Barão Geraldo, hoje é zona ZM1, BG, e há restrições. Restrições quanto à construção, restrição contra o uso e ocupação do solo, né? Porque as empresas que lá estão, conseguimos algumas reuniões junto ao secretário, e junto ao coordenador Vandão, lá no gabinete, onde foi feito o ProRegem. Só que o ProRegem ele só atende às empresas que estão anterior a janeiro de 2015, no qual já tinham o CNPJ dentro do bairro. E a maioria dos prédios que lá estão vazios, como foi dito pelo vereador. Os empresários estão tendo prejuízo, paga muito alto pelo custo do IPTU, né, que subiu muito, nós sabemos disso, as empresas estão procurando outra cidade, onde tem a facilidade de se colocar, abrir a empresa, tem um custo menor referente a impostos, mas o que pesa hoje o Parque Rural Fazenda Santa Cândida é o zoneamento. O zoneamento não atende à necessidade das empresas. As empresas estão lá, algumas com o CNPJ em outro bairro, para poder ter o alvará, para que possa emitir notas e funcionar. E isso
é uma dificuldade muito grande, né? Isso não é de hoje, não é do mandato do Jonas Donizete, isso está desde 2005, nós temos aqui uma solicitação da mudança de zoneamento, né, que foi feito pelo Selim, mas isso foi engavetado, não houve mudança. No governo Hélio, na questão de vigilância sanitária, foi feita macrozonas e foi dividido as regiões. Para vigilância sanitária, para facilitar, dividiu o grupo, o espaço Barão Geraldo. E nisso aí, o Parque Rural Fazenda Santa Cândida, uma parte do Parque Rural Fazenda Santa Cândida, né, onde está localizadas as empresas que aqui estão, houve essa mudança. Passou a ser Zona 3BG, sendo que desde 90 era a Zona 14, temos aqui algumas solicitações, temos alguns carnês de IPTU, e a Zona 3BG houve essa restrição. Então, o Parque Rural Santa Cândida tem também do outro lado, ali perto do DR, onde era a Zona 14, e hoje a Zona 3BG virou ZM1, e só quem está de frente com a rodovia, o senhor sabe que é ZM2. Só que não atende a necessidade das empresas. E é o que nós estamos pleiteando no dia de hoje, essa mudança. Não sei se pode ser por um decreto, uma mudança, um artigo na lei, né? O secretário já tem o conhecimento da necessidade, nós sabemos que temos uma briga aí interna aí, né, da prefeitura quanto a Barão Geraldo. Sabemos que nós moramos numa só cidade, Campinas, e Barão Geraldo não é uma diferente de Campinas, mas isso aí cabe ao poder público, não é a nós que estamos aqui. O nosso interesse hoje é que o secretário possa levar isso junto ao prefeito e os demais vereadores, pleiteando aí junto ao vereador Cirilo, né, para que podemos fazer essa mudança. O ProRegem, ele foi, entre aspas, apenas um alívio para quem já tinha o CNPJ anterior a janeiro de 2015, mas não atende, né? Os empresários que estão, o PTU, como eu disse anteriormente, muito alto. Tem pessoas que pagavam R$1.000 e poucos, passou quase R$8.000, e estão vazios, né? Não conseguimos nem regularizar o prédio, porque, por ser Barão Geraldo, há uma restrição por construção até 500 metros, né? Por conhecimento do secretário. E a maioria dos galpões que lá estão, as pessoas estão subdividindo para que possa ter a condições de estar regularizando o prédio. E os que têm acima de 500 metros estão na ilegalidade. Temos aí a lei do puxadinho, mas, ao mesmo tempo, a lei do puxadinho não vai atender por causa da restrição do zoneamento de Barão Geraldo. Então, essa é a minha palavra, né? Eu gostaria que o secretário pudesse, mais uma vez, né, como tem sempre nos atendido, no seu gabinete, né, aqui na Câmara, também quando nós viemos aqui falar sobre o plano diretor, mencionamos também a questão da necessidade da mudança do zoneamento de Parque Rural Fazenda Santa Cândida. Então, secretário, essas são minhas palavras. Agradeço mais uma vez pela atenção do senhor aqui e também estar aqui presente dentro da Câmara Municipal, juntamente com o nosso vereador Cirilo. Tá? Então, essas são as minhas palavras. Paulo, eu quero agradecer. Eu vou abrir ainda a palavra para quem quiser se manifestar. Deixar claro o seguinte, houve uma pergunta, eu não me lembro de quem, durante a reunião que lá estive no Santa Cândida semana passada, de qual a diferença, qual a importância de se fazer um debate público. Então, publicamente, assim, de forma oficial, eu informo a todos que o objetivo é fazer essa aproximação realmente com o poder público, trazendo o secretário aqui, e de forma oficial, nada em reuniões, não desmerecendo qualquer que seja a reunião, mas não fazendo uma reunião em qualquer lugar, mas aqui na Câmara Municipal, que é o lugar de debate e de discussão de causas como essa. Eu quero só registrar, então, quem acabou de falar aqui foi o Paulo Teixeira Nascimento, representante do Grupo de Empresários do Parque Fazenda Santa Cândida. Quero destacar aqui o Jamil Roberto, proprietário da Modular Indústria e Comércio, o Edmundo Salim, a Sônia Salim e o Ricardo Salim, Lucimara dos Santos, representantes da APESA, perfeito. Luiz Antônio Baú, proprietário do Baú Material de Construção e Caçambas, Materiais de Construção e Caçamba, Miguel Aguilera Júnior, proprietário do Só Guincho, João Henrique Conagim, proprietário do Henrique Guinchos, Maurício Riboli, representante do Depósito São Luís, Materiais de Construção. Perfeito. Fernando Rodrigues Filho, proprietário da transportadora Flamboyant. Nádia Goiabeira Gonçalves Rosa, proprietária da transportadora Flamboyant. Richardson Delane de Oliveira e César Ferretti Neto, proprietário da Riffer Plast
Limitada? Está correto? Obrigado. André Godoy, representante do Nelson Alight Júnior, proprietário de barracões e prédios comerciais naquela região. E Marcos Eduardo Ferretti, proprietário da Mexol. Perfeito? Bom, secretário, então, eu ainda vou permitir, secretário, me permita, porque a população ela tem essa ânsia também de reclamar, de solicitar, de sugerir, e eles estão tendo um momento único aqui que nós não podemos tirar essa possibilidade da população, principalmente dos proprietários ali do Santa Cândida. Então, vocês continuam com a palavra, caso queiram. Caso entendam que já foi suficiente, o secretário vai falar, e, posteriormente, caso queiram fazer algum contra-argumento, nós vamos tratar desse assunto aqui. Tudo bem? Jamil, quer falar? César vai falar. Ah, pois então. Então, o César com a palavra. Tá, ótimo. Bom dia, vereador. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Quero agradecer essa oportunidade, de uma maneira bem formal, estar participando hoje. Acho que de todas as oportunidades anteriores, essa acho que é a que nós tivemos mais, estamos sendo mais ouvidos. O que eu gostaria de colocar? Complementar o que o Paulo Teixeira disse. Nós estamos instalados no Parque Rural Fazenda Santa Cândida. Só eu e meu sócio Richards temos lá 4 barracões de 500 metros, tudo construído legalmente, e nós temos uma empresa instalada com 48 funcionários. Mas no último levantamento que nós fizemos no bairro, existiam mais de 80 empresas. E dessas 80 empresas, algumas com 120 funcionários, outras com 80, outras com 5, outras com 10, mas somando tudo, acredito que dê mais de 1.500 funcionários, que são pessoas da região, ali do próprio Santa Cândida, ali do Núcleo Gênesis, do Bananal, Jardim Miriam. Então, a nossa contribuição como empreendedor, essa parte social nós estamos colaborando também com a própria prefeitura. O que a gente queria hoje é a nossa principal reivindicação com relação ao zoneamento do bairro, que nós pudéssemos ter alvará para trabalhar de forma segura, tranquila e exercer aquilo que a gente sabe fazer, trabalhar. Então, agradeço essa oportunidade, muito obrigado ao secretário, ao vereador, e fica aqui a nossa reivindicação. Obrigado, César. A palavra continua com vocês. Bom, secretário, eu acho que, caso alguém queira falar, é só se manifestar. Mas, secretário, a essência o senhor já entendeu. O senhor é um homem experiente, está sendo elogiado por todos os órgãos públicos pelo trabalho que o senhor realiza, pela seriedade que o senhor trabalha, é campineiro, ou seja, tem compromisso com a cidade. Sem desmerecer quem não seja. Mas quem ocupa cargo público e é campineiro, daqui a pouco tudo isso acaba. E vai continuar andando nas ruas da cidade, encontrando com as pessoas. Então, esse compromisso seu, pela seriedade que o senhor leva com o poder público, eu quero destacar. Então, eu já passo a palavra, antes destacando a presença do Gilberto Oliveira da Paz, proprietário do Aquali Esquadrias. Então, secretário, o senhor quer falar? Então, pois não. O seu primeiro nome? André. Meu nome é André, eu sou representante do Sr. Nelson Alight lá. Eu acho que depois de todo mundo se expôs ao zoneamento, que a gente também tem grande dificuldade, nós temos também diversas áreas lá, inclusive umas é residencial total, que é margeando o córrego lá. Nós não conseguimos empreender muitas coisas com famílias, mas eu acho que com relação ao IPTU que subiu muito progressivamente, quero deixar claro que também a infraestrutura que hoje tem no bairro de viário é muito precário também. Não sei se eles têm dificuldade, ou nós temos muitas dificuldades em chamar negócios para os nossos barracões e demais prédios que a gente tem lá, porque as ruas não são asfaltadas, não tem coleta de água pluvial, não tem asfalto, o esgoto está terminando de passar. O esgoto está terminando de passar agora, então a infraestrutura que consta no bairro Santa Cândida é muito precária, né?
Quando chove, tem ruas que ficam inviáveis transitar. Não estou falando nem de caminhões, baús pequenos. Estamos falando de veículos. Qualquer veículo você não passa, né? Nem nas ruas íngremes, estou falando nas ruas retas, porque ou vira um pasto, ou parece off-road com diversas costelas que você não consegue transitar. Tem ruas no bairro que não estão abertas ainda. Já solicitei há mais de 10 anos para abrir uma rua e a prefeitura continua morosa, diz que não tem verba para abrir e para asfaltar muito menos, né? Então, assim, hoje cobra-se IPTU de bairros já totalmente de infraestrutura, onde são instalados do outro lado condomínio fechado, tipo do lado do Arborais, lá do Mont Blanc, o valor de quase do IPTU de terreno, e nós temos uma infraestrutura de um bairro totalmente precário, né? Tem lugar que não tem nem iluminação pública quase. Se chove, por exemplo, está falando de empreender e ter indústria, se chove o ônibus não consegue nem transitar dentro do bairro. Então, assim, além de mudar o zoneamento, tem que fazer investimento na infraestrutura com relação ao valor de IPTU cobrado. Para você ver, além do barracão que a gente tem o IPTU que a gente pagava, vamos dar uma média, R$10 mil, e em 3, 4 anos, hoje já chega a quase R$40 mil, né? De um terreno só. É uma coisa muito viável. Lógico, criou-se aquele fator limitador. Mas e quando derrubar esse fator limitador? Como nós vamos ficar? Uma infraestrutura muito precária que a gente tem, com zoneamento que hoje é restritivo. Só queria deixar claro isso. Obrigado, viu? André, eu agradeço a sua participação. O Ricardo parece que quer dar uma palavra. Antes de passar para o Ricardo, só quero fazer colocar um ponto aqui para ver se a gente está caminhando do mesmo jeito que a gente combinou na última reunião. Eu acho que o Santa Cândida, eu também constatei a olho nu, é um bairro que merece uma atenção diferenciada em vários setores. É que nós resolvemos, essa reunião hoje aqui, chamar o secretário Santoro para tratar relacionado ao zoneamento. Foi isso. Agora, André, você está correto, não estou desmerecendo em nenhum momento a sua palavra, pelo contrário até, eu me coloco à disposição sua também, com os representantes do bairro, para a gente tratar de outros assuntos. É que eu acho que vamos tentar por etapa, resolver um problema, se a gente conseguir esse problema, vamos levantar a mão para Deus e agradecer o secretário depois, né? Mas vamos resolver esse problema e depois vamos partir para os outros, que o bairro é carecedor de muitas demandas do poder público. Pois não, Ricardo? Secretário, bom dia. Seu vereador Cirilo, bom dia. Primeiramente, queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui hoje, né? Abrir esse espaço, porque eu já venho reclamando há bastante tempo para o secretário, aí acabei encontrando o vereador Cirilo para conversar diversas vezes no gabinete dele. O seu Jamil é um cara do bairro há muito tempo, vem brigando, vem pedindo e é complicado. O que a gente pede hoje, secretário, é que olhe um pouquinho diferente para o Santa Cândida, porque é um lugar que tem muita empresa, muito emprego, e muitas empresas grandes vão embora, né? A gente já perdeu bastantes empresários pelo desânimo de não conseguir uma vara de funcionamento, pela briga, pela constância de não conseguir. Então eu peço hoje que a gente consiga focar no zoneamento, que era deixar o pessoal que está lá hoje, independente do que faz, trabalhar. É isso que a gente pede, eu gostaria que a gente limitasse o debate nisso, para não se pedir tudo, né, secretário? Tem muito problema Campinas para resolver e a gente sabe que não é fácil. Então, esse o meu pedido hoje. Obrigado por ser ouvido. E é isso. Obrigado, Ricardo. Mais alguém? Bom, secretário, então acho que eu já vou passar a palavra a você, sempre lembrando o seguinte, eu até falei, eu acho que em um momento da reunião que nós fizemos lá no Santa Cândida, eu falei o seguinte, se o secretário Santoro não resolver esse assunto, eu particularmente eu perco a esperança que o poder público municipal, o executivo municipal, melhor dizendo, possa resolver. Por que eu digo isso? E por que eu disse isso? Porque ninguém conhece melhor a cidade vista de cima como o secretário. Ele participou de dezenas e dezenas de reuniões no sentido para tentar acomodar o plano diretor, para tentar atender essa demanda da cidade, uma cidade pensando já nos anos futuros, e ficou essa lacuna aí no Santa Cândida, que ele mesmo reconhece. Então, secretário, eu passo-lhe a palavra, evidentemente que a expectativa aí de usar o seu conhecimento, a sua boa vontade para a gente resolver esse problema. Bem.
Bom dia a todos. Bom dia, vereador Cirilo. Obrigado por sempre estar nos elogiando, incentivando que continuemos num trabalho que é sempre conjunto, né, de equipe e principalmente com o apoio da Câmara, nós não teríamos adentrado aí com tanta profundidade quanto foi o plano diretor. Um pouquinho de história, mas bem curta, porque a história para vocês não adianta muito, né, que a gente quer a vida resolvida, mas é importante realçar por que isso aconteceu. Na verdade, vocês sabem que o Barão de Giraldi, lá em 2000 para trás, conseguiu uma lei específica para aquele território, né? Então, aquilo que parecia bom no início, de eu estar, vamos dizer assim, fora do ambiente da cidade, ou vou criar um plano para nós, só para nós aqui, né? E isso acabou com o tempo demonstrando que foi um engodo significativo, né? Hoje tem um desenvolvimento Barão de Giraldi, né, potente, entretanto, muita situação à revelia, né? Você vê casas de estudantes, você vê pontos comerciais, você vê a situação de bares e restaurantes, você vê a própria situação da Unicamp e da PUC ali, interferem significativamente no território, interfere significativamente com a convivência do morador e provocam situações que eu não digo que são ruins, não, pelo contrário, de desenvolvimento educacional, mas, entretanto, causa um burburilho em todo o seu entorno, né? Essa era a proposta, então, quando eu adentrei o plano diretor, que ele estava a caminho. Eu entrei, na verdade, já quando ele já havia sido iniciado, quando o Dr. Pupo precisou sair. E um dos pontos que eu trouxe à baila era exatamente isso. Vamos conservar, como estava previsto, Barão de Giraldo com a sua lei como estava. Não foi essa a proposta inicial que nós fizemos, foi que realmente, já que estamos retomando o plano, que refizéssemos e incluíssemos Barão de Giraldo também no território municipal, né? Que é assim que a gente tem que dizer, né? Incluir no território municipal, né? Na verdade, porque uma legislação à parte, né? Porque está apartado, tem os mesmos direitos, tem que pagar o mesmo IPTU, tem as mesmas responsabilidades, são cidadão como todos vocês, desenvolve a sua vida lá, mas tem uma situação que precariza alguns. E um dos mais prejudicados são vocês, essa é a grande realidade. Em termos de território, vocês estão longe do centro, vamos dizer, mercantil de Barão de Giraldo, né? A rigor, vocês podem até conviver com o sistema viário e locomoção, sem precisar de Barão de Giraldo. Vocês estão mais perto do Centro Comercial de Campinas, mais perto do Futuro Extra ali, que acho que agora vai, e do que, efetivamente, né, uma situação tão perto dos bares, né? Tem uns bares também ali na cidade universitária que são muito bons, não deve acordar ninguém. Mas a gente sofre, né, como secretário, como gestor, uma, vamos dizer assim, uma insatisfação, porque eu atendo o Paulo há muito tempo. Acho que nós começamos a conversar quando eu entrei como secretário de obras, né, de infraestrutura, quando começamos a conversar dessa situação, em que a gente falou de um plano comunitário direto, coisa que eu vale, o senhor também estava, pedimos a lista lá das 70 empresas e iniciamos um trabalho, né, que senhor Jamil, um trabalho que a gente iniciou e ele realmente não caminhou. Não caminhou porque foi um insucesso a nossa proposta, foi um insucesso lá a maneira de discutir o Barão de Giraldo com a população que estava ali presente, e uma pena que não houve aí eu precisava só de um pequeno apoio no sentido de reverter essa situação, nós chegamos perto, mas não conseguimos. Então, o Barão de Giraldo ficou fora. Então, hoje, o Barão de Giraldo não tem nenhuma modificação de ordem legal, territorial, de uso e ocupação com relação à legislação anterior. Então, quando Paulo falou de zona mista 1, zona mista 2, o que se fez, só para efeito de nomenclatura e para ser fácil na leitura de um mapa, é pegar o que Barão de Giraldo permitia e traduzir para dentro dos nossos zonamentos parecidos, mas limitado ao que Barão de Giraldo permite, não falei. Portanto, nada. Não evoluímos 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, uma situação sequer, salvo no ambiente rural, que nós estamos trazendo para dentro do urbano, que virá com o mesmo plano diretor, com o mesmo zonamento, com a mesma visão de aproveitamento. Isso é ruim, porque o desenvolvimento está aí batendo a porta, apesar de todos os desconfortos e os erros de estratégia dos nossos governantes, não aqui municipal, muito menos aqui no legislativo,
mas, em linhas gerais, a nossa economia e o tratamento que se dá ao empresário, ao estudante, à educação, infelizmente, o nosso país ainda está muito longe da realidade que precisamos. Então, vocês são verdadeiros heróis que estão aí, continuam com as suas 70 empresas, numa situação irregular, e aguentando o secretário falar tudo isso de novo. Só que agora nós vamos falar para valer, não é mesmo? Acho que agora a gente conseguiu um parceiro importantíssimo, né? O vereador Cirilo vem organizando e se desenvolvendo muito bem nessa área legislativa, principalmente pela experiência dele, pela posição que ocupa de presidente da Comissão de Legalidade, e já tive o prazer de estarmos juntos aí em vários projetos e temos sido felizes aí nessa parceria, né? E por que não agora, né? Por que não novamente? Bom, eu acho que o momento é esse. Eu já tive conversa com o prefeito da gente adentrar o território de Barão de Geraldo para a discussão, né? A discussão ela pode ser ampla no intuito de parar a lei de Barão de Geraldo e discuti-la como um todo, colocá-la na mesma nomenclatura da nossa e ficar um único plano diretor para a cidade, tá? Só que eu disse ao Paulo, isso é demorado e isso talvez não seja de interesse de vocês. Entretanto, podemos também, com a força do Legislativo e do vereador Cirilo e os seus parceiros, tenho certeza que o prefeito me defenderia que a gente tivesse com um projeto, né, vamos dizer, específico para aquela região, de alteração de uma legislação própria para adequação do uso e de ocupação ali. Isso é permitido, tá? O que não é permitido é o oportunismo da mudança operacional ou a mudança de um zonamento para efeito de favorecimento de uns ou de outros. No passado se fez muito isso, no passado nós estávamos ainda perto do reinado nós caímos numa pseudo-república, da república nós somos numa área autoritária, e sempre ficaram privilegiados aqueles que estão próximos do poder, né? Isso acabou. Nesse aspecto, em termos de urbanidade, de urbanismo, acabou, porque é muito difícil hoje, com o sistema georreferenciado, com todas as informações que o sistema georreferenciado e que o plano diretor tem, que a cidade deixe acontecer algo anômalo a esse ponto de mudança de zonamento inadequado. Não vai mudar, isso é muito difícil. Então, as ferramentas trazidas para dentro deste plano diretor acabam com essas regalias absurdas, né? Entretanto, salvaguarda o direito dos corretos, que é o caso de vocês, né? Por que corretos? Porque eles estão lá há muito tempo. Ser tolerado é um zoneamento, é um direito de vocês. Ser tolerado significa que o município se modificou no momento que vocês já existiam, né? Não tenham como abandonar o filho nesse sentido, né? Então, o município precisa e deve, e é legal acolher a situação do tolerado. Ainda ontem, uma discussão que eu coloquei, no plano consta, falei, acho que para você, ampliação para o tolerado. Antes não era permitido. Como não permitir? O município adentra o território, modifica o zoneamento, o mantém pequeno, mas você é pequeno porque você está iniciando uma atividade. Isso não posso impedi-lo de crescer amanhã se você tiver sucesso nessa atividade, é um descabimento, né? Então, nós pusemos nesse plano diretor, já consta, e ontem tive uma discussão até com uma diretora que não havia entendido o preceito, mas o tolerado cresce até o zonamento permitido hoje. Portanto, vocês estão lá na antiga BG, na antiga Zona 5, a Zona 11, né, e Zona 5, se não falha a memória ali, era isso, né? Começou com 11 e 14, depois a borda ficou Zona 11 e Zona 3, perdão, atrás, Zona 3, né? Por isso que a PERCOM fez alguns empreendimentos lá. Então, nós temos que enfrentar essa situação com galhardia, viu, vereador? Eu agradeço aí a sua participação, eu acho que é coisa para a gente arregaçar a manga e chegar no final do ano com uma proposta já efetiva em discussão e tudo. Eu tenho certeza que o prefeito me dará a guarida, eu tenho certeza que com o apoio de vocês nós fazemos isso, tenho certeza que o grupo técnico aí do planejamento, do urbanismo, da própria situação anômala que o Barão de Geraldo vive hoje, né? Uma anômala, só para contar um caso para vocês, ontem eu atendi em 2 dias diferentes o mesmo assunto. Uma pessoa fazendo uma casa de estudante no Z3 e o outro também fazendo
uma casa de estudante mais mista. HCSE, que eles falam, põe sigla bonita, complicada, mas não explica para a população. É um comercial, um é só estritamente casa de estudante, e o outro é um casa de estudante, mas eu tenho um comércio junto. Por isso que é H, habitacional, CSE, comércio e serviço. Então, estou anexando. Olha o absurdo que a lei permite. Se você puser, estão na mesma zona achurada. Quem adentrar na Secretaria de Planejamento com projeto exclusivo de casa de estudante só pode fazer, se não falha a memória, 5 ou 6 unidades habitacionais. Não pode mais. Só isso. Se meu pai morasse em Marão Geraldo naquela época, ele estava demitido e saía do território, porque ele teve 10 filhos, minha casa era muito maior que isso. Era difícil sobreviver, que eram professores, mas é a grande realidade. É isso. Onde fica a necessidade da população? Como é que pode o município administrar dentro de um território uma necessidade criada? Como assim criada? Ué, quem que fez a Unicamp lá foram vocês? A Unicamp foi levada lá para desenvolvimento, para surgir estudante mesmo, ou não? Com certeza. Está sendo duplicada agora com mais 1.470.000 metros quadrados que está fazendo na Argentina. Achamos o quê? Que não vai acontecer mais bar, não vai ter mais estudante, não vai ter festa, não vai ter farra na rua. Todos fomos. Precisa ser contido, limitado, dentro da visão educacional de hoje, dentro da incomodidade de hoje, mas vai acontecer, a vida da cidade continua. Né? Uma nova PUC vai acontecer. Um novo Ciatec, talvez ele não esteja aqui, mas são 17 milhões de metros quadrados agregados ao fundo de Barão Geraldo, até o limite da Ademar de Barros. Como não vai acontecer? Vai acontecer, vocês não tenham dúvida disso. Né? Talvez não estejamos aqui, mas a evolução virá. Às vezes com mais velocidade, às vezes com menos velocidade, às vezes até paralisando, né? Que às vezes uma cidade se paralisa de crescimento. Ela vai crescer em alguns outros segmentos e paralisa. Campinas paralisou de crescimento de atividade automobilística, não é verdade? Na minha época, quando as obras eu fiz de Ford, de Mercedes-Benz, pela Lix da Cunha, que obra que você vai fazer automobilística hoje aqui? Salvo algum equipamento complementar, né, que exista, mas não tem. Então, num certo setor, Campinas parou. Parou na educacional? Em absoluto. Muitos de vocês têm idade próxima da minha, não tinha a quantidade de faculdades que você tem hoje. Tinha Policamp, tinha Anguera, tinha Metrocamp, tinha Facamp, não é verdade? Cursos à distância, quanto e o Unip, né? Mackenzie, o Mackenzie ali na Avenida Brasil não existia, existe o Mackenzie há mais de 150 anos em São Paulo, mas aqui não, só como instituição secundária. Né? Então, veja quanto isso cresceu, não é verdade? E cresceu anomalamente. Se vocês colocarem a saída de Campinas, que vai lá na terra de vocês, né? Pega ali a famosa saída da CPFL, que a gente brinca. Né? Ali você transformou uma antiga produção de Pedra Dias, está ali aguardando para virar uma nova universidade. A Silmar, que tinha um prédio lindo, uma oficina linda, mas não ocupava provavelmente nem 10% do seu território. Quem se lembra, estacionava ali sobre árvores, sobre mangueiras e coisa que vale. Virou uma tremenda de uma universidade. Sérgio Carnielli vendeu a empresa, tirou a fábrica de óculos dali e virou mais uma universidade. A família outra vendeu a Forbrasa, ainda existe a Forbrasa, mas mudou, vamos dizer assim, a visão de negócios, e a Forbrasa, uma nova universidade. Quem aguenta o trânsito hoje? Quem que aguenta aquele trânsito ali? Ninguém. Quem errou? O município. Quem? Os planejadores do município. Vocês se modificaram lá? Não. Não. Vocês estão lacrados ali pela topografia do local, pela falta de apoio e desenvolvimento em termos de infraestrutura, né? Cobrando o IPTU. Né? Não é o Jonas, não é o Cirílio que mandou cobrar o IPTU, é a lei federal que diz 2 melhorias é suficiente para o município exigir. Mas o município também tem que ter a visão, né, proativa do município e saber quem contribui há tanto tempo e nada tem, né, que é o caso de vocês também. Existem outras regiões na mesma situação. Mas eu me comprometo aqui com a prioridade total com vocês. As notícias são boas, porque a gente vem conversando fortemente com a promotoria pública. Vai haver um investimento grande ali na chegada da Ademar de Barros perto de vocês.
Ali tem incumbência hoje já assinada pelo Sérgio Carnielli, pelo Antônio Andrade, pela ACS, junto com o Arborais, né, que ela faz parte também, com a família Ramos. Ontem tivemos uma reunião excepcional com o pessoal das concessionárias rodoviárias ali, né, de rodovias que já estamos acertando, a Carol me trouxe. Já temos desenvolvimento de marginais até onde seria o futuro, onde será o futuro Hospital Sírio-Libanês, tá? Com marginais e tudo. Então, é uma potência significativa de investimentos. Temos também a discussão agora de um plano diretor de todo o CIATEC. Da ontem, atendi junto com o prefeito, o doutor Marco Antônio, que é o pró-reitor da Unicamp, no intuito desse desenvolvimento. São coisas que estão rodeando vocês ali. Então, o que viemos fazer aqui, prometer, não é uma promessa, não pode ser mais promessa, tem que ser a efetividade. Então, vereador, a partir de agora, eu acho que, se eles quiserem criar uma comissão e você os acompanha naquilo que for necessário, né, vamos criar um grupo de trabalho em 30, 60 dias, ter uma visão do território, do que precisa se fazer, qual é o melhor caminho. É só uma lei de adequação de tipo de uso para aquela localização? Vamos um pouco mais além, uso e ocupação com potencial construtivo ou não, né? Complica mais um pouco. À medida que eu peço mais, é lógico que a tendência da discussão legal é maior, não é impossível. Estou dizendo só que, à medida que eu queira interferir cada vez mais no território, mais complexo fica o estudo. Por exemplo, primeira fase, levantamento das empresas, já temos. Você já me trouxe 500 vezes, 70 empresas lá, já temos. Para com frescura, entra lá e sabe tudo, não é? Se o município quiser saber, sabe. O projeto referenciado te acha onde você tiver palmeiro de IPTU. Então, me acha agora lá abandonado em Barão de Geraldo, também te acho. Colocamos ali. Temos o viário pré-estabelecido. Serve ou não serve? Se não serve, o que eu tenho pedido, para de traçar a diretriz viária na cidade de Campinas. Traçar pelo computador, traçar por pessoas ainda jovens, tem encontro jovem em absoluto, mas não são os que conhecem o território. Precisa conhecer o território. Se não conhece, vai lá. Né? O que o vereador Ciri falou 2 vezes aqui? Eu fui lá, não é? Estivemos lá. E muitos vereadores já passaram por ali, muitos prefeitos já passaram por ali, e não conhecem a realidade, culpando-os em absoluto. Um território de 780 milhões de metros quadrados é passível mesmo de ter ilhas de bondade e ilhas de abandono, que é o caso de vocês. Mas vamos corrigir, estamos em tempo ainda, né? Se Deus quiser. Então, eu me proponho, eu acho que o melhor aqui é uma comissão de vocês, tá certo? Que congregue, ninguém está separando, segregando, o que quer que seja. Estou falando 3 para a gente conversar. O que eu preciso? Depois eu vou precisar, é o nome de pessoa jurídica, né? Às vezes eu preciso da matrícula do imóvel, tirar alguma dúvida, se tem alguma situação anômala em termos de territórios. Vou estudar aquilo ali, vou plotar em termos de plano diretor novo e propor, junto com vocês e junto com o vereador Cirilo, o que nós vamos solicitar. Primeiro passo, adequação dos pontos comerciais, ou seja, uma evolução, uma lei específica, um projeto de lei específico para aquela região que acate vários usos, incorporando todos esses que já constam lá, lógico, né? E mais algum que queira ser regrado. Isso já é uma luta boa, regularizando vocês lá. Segundo, o plano comunitário de pavimentação, né? Acho que comum, vamos dizer assim, acho que não temos mais, depois da situação da colocação do IPTU, vai ser difícil falarmos novamente no IPTU solidário, num plano de pavimentação solidário, mas vamos, então, conversar, né, que maneira podemos também adentrar ali com um plano comunitário, se não for em todas as ruas, pelo menos nas ruas principais, apoio de vocês ou não, mas, enfim, nós precisamos regularizar a área também funcionalmente, né? Funcionalmente também precisa ser regularizada. Então, vereador, eu parabenizo aí pela iniciativa, estou lá à disposição. O que o senhor diz do secretário com relação ao atendimento à cidade é a função pública, né? Se poucos entendem, eu entendo. Filho de professores, educadores, né? Parabenizados por ontem,
né? Por eles também, os parabenizo aos demais educadores. Então, a visão educacional diz isso. Passe o seu conhecimento. Vai morrer com conhecimento para quê? Não é? Vai morrer com aquilo que, vamos dizer assim, te passaram, então passe também o conhecimento. É fácil exercer cargo público? Em absoluto. Né? Muita gente discute, ganha bem, ganha pouco. Precisa se imaginar a sucumbência que se tem, a responsabilidade com relação à visão jurídica hoje de apontamentos de Ministério Público, de pessoas também maldosas, de situações anômalas. Não é fácil assumir cargo público. Né? Entretanto, não assuma se não quiser, mas se for assumir, assuma com competência, assuma com, né, com vontade, assuma com responsabilidade e com, principalmente, assertividade, é fazer aquilo que a população precisa. Estou aqui para isso, tá bem? Muito obrigado. Secretário. Antes até de me dirigir ao senhor, eu quero registrar aqui que, já desde o momento que o senhor falava, a Maria Aparecida Fernandes, proprietária lá de um barracão lá na região, né? Assim como Antônio Jesus, proprietário da embalagem São José, Gabriel Fernandes, proprietário da Bracem Embalagens. O senhor é muito prático, isso que facilita a nossa conversa. Não enrola, fala em poucos minutos aí e é prático. E a gente gosta de ouvir. Se o senhor falasse mais 10, 15 minutos, a gente tenho certeza que todos aqui lhe daria atenção. E o senhor foi muito feliz quando o senhor falou aquele momento cronológico, desde o início da civilização até os dias de hoje. E eu até completo. O senhor tem terreno lá no Santa Cândida? Não. Eu também não tenho. E eu acredito que o prefeito também não tenha. Porém, se tiver também, não tem problema nenhum. A visão que o secretário deu é exatamente essa. As pessoas tentavam... Campinas era uma colcha de retalhos porque tentava-se mudar o zoneamento de acordo com os interesses de agentes públicos, de grandes grupos empresariais. Eu não tenho absolutamente interesse nenhum, tenho certeza que o secretário não tem e o prefeito não tem. Então, em razão disso, eu acho que facilita. E até o Ministério Público tem um papel muito importante, porque enquanto vocês fazem essas reivindicações justas, referente ao local onde vocês trabalham, existem outras pessoas, às vezes, com interesses diferentes do de vocês. E aí, cabe ao Ministério Público separar o joio do trigo. Então, mas como nós estamos muito tranquilos, tanto vocês como nós, eu acredito que isso pode prosperar. Secretário, eu havia sugerido na última reunião, aliás, na reunião que eu fiz com eles, que eles se organizassem em forma de associação. Eu tenho tido muito sucesso junto ao poder público, inclusive numa demanda relacionada ao asfalto, viu, André? A pavimentação. Nós nos organizamos, eu auxiliei no que podia, com orientação, com a estrutura que eu tinha, para organizar uma entidade de bairro. Eles se organizaram e foram contemplados agora recentemente aqui com a pavimentação comunitária. Legal. Eles iam fazer em parceria com o poder público, meio a meio, mas o secretário Vandão, inclusive, conseguiu incluir o bairro, é o Jardim Itaiú, no plano comunitário, para que pudesse fazer a pavimentação pelo poder público. Então, André, e foi dito também pelo Paulo e por outros aqui, as demandas lá são muitas. É que nós nos reunimos hoje para tentar tratar desse zoneamento, que é o calo de Aquiles aí do poder público com a municipalidade. Então, nós vamos tentar encaminhar isso, porém, outras situações eu me coloco à disposição, caso vocês queiram. Eu acho que a organização numa associação, Jamil, é a coisa mais ideal, porque vocês passam a ter personalidade jurídica, passam a ter CNPJ. É diferente quando a Associação de Bairros do Jardim Santa Cândida, do Rural do Jardim Santa Cândida, vai reivindicar o poder público, é diferente do Jamil e pedir em nome próprio, em nome dos colegas, dos amigos, o Paulo, você está entendendo? Então, eu me coloco à disposição, caso vocês queiram essa organização, nós fazemos isso. Quanto a essa demanda, secretário, eu sugiro ao senhor que já leve ao prefeito, então, essa é a reunião que nós estamos tendo, né? Essa demanda que o senhor entende que também deve ser resolvida, para que a gente possa, ou através de um projeto de lei específico para o zoneamento, ou mais ampliativo, aí eu me coloco à disposição, caso o senhor queira, possamos fazer uma reunião com o secretário de Assuntos Jurídicos. Vereador, eu ia propor o seguinte,
Olha lá, sentado, folgado, não faz nada. Fazendo. Trabalhando pra caramba, todo mundo aqui trabalhando. Nós trabalhando Meu aqui... ele sobrinho quer- ali, folgado, sem fazer nada, moço. Vem ajudar, né? Mas ele conhece. Posso usá-lo? Por favor. Por que ele não marca uma reunião de segunda ou terça? Estou aqui me colocando à disposição, não sei minha agenda de cabeça, segunda ou terça. Pode ser na minha sala mesmo, leve uma comissão. Eu estou pondo uma comissão de 5 porque não vai caber todo mundo. Depois nós vamos escutar todo mundo, que ela traga lá Não, o nome 3 das são empresas, suficientes, não precisa- tá certo? Vamos sentar ali com a diretora de planejamento, eu já tenho uma televisão ali na sala que coloca o Google, coloca o mapa nosso, e eu vou dizer aos nossos diretores e coordenadores o que nós queremos correr atrás daquilo. Nós temos, na verdade, um estudo para Barão de Geraldo, nós já tínhamos feito, né? Um estudo tímido, mas não é isso que eu vou pedir. Eu vou pedir um foco na área de vocês, tá certo? Uma proposta que eles vejam e me tragam, que nós vamos discutir internamente, pois chama vocês, por isso que eu preciso das empresas e as funções, para que a gente tenha, então, um arcabouço de atividades que eu preciso colocar ali por incomodidade e por zoneamento, tá certo? A partir daí, eu comunico ao prefeito que nós estamos fazendo esse Perfeito. estudo, ele sabe disso, tá certo? Encaminhado para você, e aí nós, então, encaminhamos ao prefeito, né, esse desejo da população, aí vou precisar de todos, abaixo-assinado, coisa que eu valha, não é verdade? E aí o Cirilo Perfeito. faz um projeto de lei para regulamentação de uso. É isso que eu faria. Eu não mudaria território, não mudaria ainda potencial construtivo, francamente. Faria uma adequação de uso Específica em todo pro- esse território que vai encostar lá na PUC, vai encostar ali lá na ponte do shopping, para não ser uma coisa exclusiva de vocês também, né? Nós estamos vendo a situação territorial da PUC, né? E se vocês se sentem inadequadamente tratados, eu vou dizer uma coisa que talvez seja imprópria por conta de um secretário, mas eu acho que é próprio que a cidade também saiba, e não é desprestígio à entidade, muito pelo contrário. A PUC não tem cadastramento. 1.200.000 metros quadrados, a PUC não tem cadastramento. Sabe o que é isso? O filho nasceu, não tem a certidão. Por que aquelas ruas são assim? Não sei. Onde estão as praças públicas de território urbano dentro da PUC? Não sei, você sabe? Alguém sabe? Onde estão as regularizações imobiliárias da PUC? Não tenho lá. Então, falando a realidade para vocês, culpando a PUC em absoluto. De onde vinha? A igreja. Pecaminando a igreja em absoluto. Mas é assim que se tratou o país. Laico, entretanto, para a religiosidade, e todas as religiões, todas, elas são institucionais. Ou seja, eu posso estabelecê-la em quase qualquer zoneamento. Mas vamos pensar nos dias de hoje, será que está certo isso mesmo? Será que está certo? Eu criei igreja aqui, ponho igreja ali, ponho igreja ali. Aí eu venho, tem um posto de gasolina também. Aí é uma pequena igreja. Não, mas o senhor pode trabalhar a hora que o senhor quiser? A igreja pode. Posso fazer o culto a hora que eu quiser. Tá certo? Então, veja, eu estou pegando no lado bom da sociedade, que é a religiosidade, que todos temos, cada um com a sua, respeito a todos. Né? Entretanto, por ter uma formação de país assim, né, pela visão também religiosa, da catequese e coisa que valha, você acaba, sem querer, criando territórios anômalos. Territórios anômalos. A PUC pode, naquele momento podia. Posso pedir um território aqui? Pode. Posso fazer uma igreja pegando um pedaço da praça? Em Minas Gerais, até isso se consegue. Invada um pedacinho com a sua coisa, você vai ver o que vai acontecer com você no bom sentido. Então, veja, isto, infelizmente, e vocês são vítimas disso, faz parte de um território mal organizado. 2006 foi o último plano anterior a esse. Dividiu o território em 9. 9 vezes foi dividido o território urbano, só a parte urbana. O rural, cadê o plano rural? Não tem. Cadê o plano da APA? Não tem. E o que eu fiz com o urbano? Subdividi em 9 administrações. Então, vou julgar 9 planos, tá? Em 10 anos. Sabe quanto julgamos?
2. Como é que você administrou a cidade com 7 9avos sem regramento urbano? Regramento urbano. Não foi julgado, não vale. Ficou a quem? A interpretação do técnico, às vezes com boa vontade, às vezes com má vontade, mas com estabilidade, né? Sem consequência da economia, que a gente precisa ter, o funcionário público precisa ter a real responsabilidade em saber o que é um ato dele, sim ou não. Não é verdade? As consequências são enormes. Quantos os senhores já talvez tenham perdido de clientes lá? Quanto aumentou o seu custo operacional em não ter pavimentação? Quanto, né, vamos dizer, desproporcionalmente vocês perderam a oportunidade de negócio com isso? É verdade? Por que não falar da visão especulativa? É um direito seu. Vivemos assim, não é? Ou se alguém te dá a casa de graça? Em absoluto, tem que trabalhar, né? Tem que guardar, tem que poupar. De vez em quando ainda pega só poupança, não é verdade? E depois ainda você tem que pôr a casa em ordem. Aí tem o leão no final do ano, e aí aquelas despesas fáceis de lidar, IPTU, né? Fácil com sustentar a escola, crianças, transporte, custa muito. Nós precisamos ser mais justos com a população de Campinas e espero que eu consiga ser com vocês. Obrigado. Bom, secretário, eu quero inicialmente agradecer ao senhor, começar pelo senhor, agradecer pela presença. Sempre fica uma dúvida, sempre fica um receio da população, é mais uma reunião, né? Puta, vamos participar de mais uma reunião. Está pedindo, se a gente não for, daí vai falar que nós que não fomos, em razão da nossa ausência, não adiantou aí o nosso serviço, a nossa demanda. Desculpe, vereador, se eles não forem, Eduardo vai, não vai? Se eu pedir, você vai? Você permite? Não, então tá, a gente já começa a discutir o mapa lá com ele mesmo. Se ninguém for, depois você explica para eles. Ou então eles vêm numa outra reunião. Tá combinado. É sério, pode vir segunda ou terça, criem uma comissão, se no começo quiserem, perdão, viu, vereador? Quiserem vir em 10, 15, não tem problema. Só me avisem antes para pôr uma sala maior. O que eu estou dizendo é que não vou discutir empresa de ninguém agora. Nós vamos discutir como é o território, vamos discutir uma nova frequência de reuniões, vocês vão conhecer os diretores ali, vão conhecer os mapas que nós temos, por que eu digo que não dá para errar mais, né? O mapa que nós temos de aproximação é melhor que o Google hoje, localizo qualquer rua, localizo qualquer prédio, localizo pelo Street View qualquer um de vocês. Não tem porque o município não saber que ali não tem pavimentação, né? Não tem como saber que ele está 8 metros abaixo da curva da Ademar de Barro com Dampedra, né? Imagina a estação de esgoto, como é fácil retirar isso daí, né? Não se imagina quanto que já tem de interferência. Outro dia vi até pelo Google, não sei quem é de vocês, mas tem lançamento indevido na borda do canal. Tem lá tambores, dá para ver, material de construção. Também vamos pedir colaboração nesse sentido. Colaboração, ninguém será multado, não é nada disso. A ideia não é essa. Tá? Então, está valendo. Você vai. Se você não for, ó. Tá bom? Está ferrado. Não, mas espera aí, Paulo, eu vou concluir. Então, nada, falou bem. Mas o ângulo que eu estava dizendo é da população. A população já está enjoada só de reunião e não resolve nada. E hoje eu pedi para que eles viessem aqui, acreditava na sua presença, o que sempre é peculiar. O secretário para o que está fazendo e vem atender a demanda realmente, principalmente com uma demanda justa, né? E, secretário, então eu preciso te agradecer. Então, mais uma vez, sei que você é um conhecedor do assunto, sei que se eu trouxesse outra pessoa, sem desmerecer ninguém, talvez elas fossem falar, fosse dar alguma esperança, e não ia passar muito disso. Então, quando o assunto é encampado pelo senhor, a coisa tende a dar certo. Por isso eu vou pedir, o senhor que é um homem generoso, um homem bom, de coração bom, isso é uma coisa que é de fácil notar do secretário. Coloque essa demanda do Parque Santa Cândida também no coração. Nós precisamos resolver. O senhor disse em um determinado momento que algumas pessoas têm mais ou menos a sua idade. Acho que todos nós aqui, salvo os bem mais jovens, né? Todos nós aqui estamos mais ou menos na mesma faixa etária. E essa turma aqui não vai aguentar mais 30 anos para resolver. E nós precisamos resolver meio rápido para dar uma resposta, né, para a população do poder público. E tudo isso, secretário, para mim, então ficam meus cumprimentos mais uma vez, e tudo isso para mim começou com a Nádia e com o Ricardo. Os dois, em determinado momento, acho que foi Deus, viu? Eu não tenho medo de enfrentar problemas.
em determinado momento, tanto a Nádia quanto o Ricardo me procuraram e pediram atenção, eu achei a causa justa. A partir daí, nós marcamos uma reunião logo em seguida, fomos lá, já afirmava que o senhor viria a esse debate. E a importância do debate é exatamente essa, é um compromisso público, existe uma serenidade, uma tranquilidade maior para a gente discutir o assunto, existe uma ordem cronológica de se falar para as coisas se encaixarem como se deve ser, entendo eu. Então, eu fico aqui os cumprimentos iniciais ao Ricardo e à Nádia, e na sequência eu quero agradecer o Edmundo, a Soraya, é mãe do Ricardo, né? A Soraya, a Lucimara dos Santos, o Jamil, o Paulo, aí, que representa o grupo aí, e compra essa briga há muitos anos também, exemplo de outros, o Richardson e o César, obrigado pela presença. Fernando Rodrigues Filho, Fernando, sofrendo como eu aí com o tendão, né, Fernando? O Gilberto de Oliveira, proprietário da Quali Esquadrias, o André Godoy, o Luiz Antônio Baú, Miguel Aguilera Júnior, o João Henrique Conagim, Maurício Riboli, Marcos Eduardo Ferretti, Gabriel Fernandes, o Antônio Jesus e, por último, a Maria Aparecida Fernandes. Me perdoem se eu não citei algum nome, mas foi em razão de não chegar às minhas mãos aqui o cartão com o nome, mas eu acho que o objetivo é esse. Então, o que nós vamos fazer, secretário? A partir de amanhã, eu vou pedir para o Santoro procurar a sua secretária, a sua agenda, para a gente tentar marcar nesses próximos 10 dias um momento em que você possa nos atender. Não, por mim está marcado segunda ou terça. Já da semana que vem? Sim. Ótimo. Então, Santoro, checa com o secretário o que eu faço. Paulo, inicialmente eu me dirijo a você, já marcando o horário e o dia da reunião, segunda ou terça e horário, e daí o que eu sugiro, eu acho que todos estão com o mesmo propósito. Claro, caso queiram participar, eu também não vejo problema. Espaço público não pode se vedar, proibir a entrada. Mas eu acho que, pela organização e para a celeridade do assunto, eu acho que o Paulo deveria. O Paulo escolher 3 pessoas, eu sugiro 3, porque a sala não é grande, e eu vou estar lá com o Santoro, mais o secretário, e mais a diretora. Então, eu acho que 3 pessoas, Paulo. Daí nós marcamos no dia, segunda ou terça, no horário combinado, para a gente começar a entender e passar para a diretora essa iminente demanda aí de vocês. Tudo bem? Pois não. Era isso que era a minha colocação, para saber assim, qual dia certo para estar passando para o grupo, e mesmo que não possa ir todos, né, nós estamos aqui no grupo que tem sempre participado das reuniões, uma média de 6 a 8 pessoas dentro da prefeitura, porque a gente sabe do espaço físico. Então, assim, ser colocado já essa semana, a data, o horário certo, né, para a gente poder estar indo lá, porque nós não vamos desistir, não. Como aqui nós isso eu vou estar passando junto ao Ricardo, que está aí empenhado também, porque assim, eu tenho algumas empresas já anotadas, desde o primeiro abaixo-assinado, mas não tenho o KENAI, tem o nome das empresas. Alguns eu tenho o KENAI. Então, certo, nós vamos aqui nos reunir depois do término aqui, e passar uma nova lista, um novo abaixo-assinado, como o secretário havia falado também, junto com o KENAI, porque aí com o KENAI a gente sabe as atividades, se é tolerável ou não. Exatamente. Ok. Bom, tá bom? Então, combinado. Então, vamos fazer o seguinte, Santoro, vamos antecipar também. Até o final do dia de hoje, vai até a secretaria, fala com a secretária, já me avisa que eu quero avisar hoje ainda o Paulo para a gente acelerar esse assunto. Combinado? Eu acho que podemos encerrar, tranquilo? Bom, eu agradeço a presença de todos. Pois não, Baú. Eu queria pedir a todos os que estão participando aqui que, quando houver uma reunião, por favor, apareçam, porque nós estamos num barco aí que tende a afundar, então nós temos que botar esse barco para caminhar. Então, todos têm que botar aí o trabalho, tá? E participar, não só quando a coisa está despencando. Então, quando surgir aí uma reunião, por favor, participem, tá? Venham junto aí, vamos junto na luta aí que nós vamos conseguir. Muito bem, Baú. Só que os que vêm aqui, os que participam, os ausentes que não estão escutando isso, né? Isso que é o problema, pior. Né? Não, mas fica a mensagem. Mas a nossa representação aqui é praticamente 90% do pessoal lá. Perfeito, Edmundo. Você disse, está dito. Eu tudo satisfeito, tranquilo, eu declaro... Jamil? Secretário, eu quero agradecer de coração mais uma das reuniões que nós participamos várias vezes junto. Entendeu? Obrigado pela sua dedicação,
pelo seu empenho. Eu sei que nem tudo depende exclusivamente do senhor, e tudo que foi falado aqui é muito importante, inclusive do transporte, que o senhor disse, a dificuldade de transporte. E nós temos esse privilégio de muitas empresas que estão ali, são todo pessoal próximo, entendeu? E é uma judiação, às vezes, alguma das empresas está indo embora. E a gente já se falou outras ocasiões disso daí, entendeu? Então, o que eu quero agradecer em nome do bairro Santa Cândida, a todos vocês, o vereador, que se empenhou, que foi muito importante. Lembra aquele dia que eu ainda brinquei ainda, que o bairro Santa Cândida parece um boneco inflável. Ele incha, pega aquela expectativa e depois é uma brincadeira, mas acaba. E muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu agradeço, Jamil. Inclusive, secretário, eu assumi um compromisso com eles de ir até o fim e resolver. Eu sou fazer uma meta até o final do ano. Eu não sei se eu sou iluminado, se eu sou uma pessoa que sou abençoado, que eu acredito que sou também, mas eu tive um caso, eu contei um exemplo para eles, que na outra administração, o senhor não estava na secretaria, o Atlanta, num prédio ali no Guanabara, próximo do cartório Santa Cruz, tinha um prédio inacabado da Incol, e lá invadiram dezenas de moradores lá, de pessoas invadiram e se tornaram moradores de lá de um prédio inacabado. E na época de eleição, eu assumi compromisso com o pessoal, falei, preciso do voto, e todo mundo votou, ajudou, o Henrique lembra bem disso. Logo depois, quando eu ganhei, eles chamaram para uma reunião, vários condôminos lá de vários prédios, falaram, vereador, agora você tem que resolver, você é morador aqui. E um até me desafiou, falou, olha, você é o 23º, eu acho que foi quarto, mas eu vou falar terceiro, você é o 23º que passa por aqui e assume esse compromisso com a gente. E está um pouco isso que vocês estão passando, vários passaram por lá. E eu falei para ela, eu vou tentar, não sei, porque eu não estou te prometendo, vou assumir o compromisso de começar a trabalhar. E a diferença, secretário, foi que naquele momento eu reuni várias secretarias, Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Ação Social, e como eles eram todos moradores invasores e eles mexiam com reciclado, então nós fizemos um convênio, a Secretaria de Trabalho e Renda alugou um barracão no Bonfim para que eles pudessem se organizar em trabalho. Foi montada uma associação dos trabalhadores e 45 dias depois eles saíram de forma organizada, de forma digna, sem qualquer pressão do poder público. Boa vontade. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu estou com a pessoa certa, que é o senhor, e nós temos o apoio da população ali que querem e precisam dessa demanda. Vereador, se me permitir, olha bem a situação que nós nos encontramos. Você, agradeço de coração ter ido lá nos visitar, saber da dificuldade que nós estamos. Quando chega perto de eleição, que às vezes aparece um vereador, porque já estou lá desde 2000 tentando, depois veio o Paulinho, com o secretário mesmo, a gente já teve várias reuniões. Pô, mais um? Então, me perdoe falar, nós não queremos que você seja mais um. Nós estamos aqui para te apoiar também, porque sem a nossa apoio também eu sei que é difícil para vocês. Então, me empenhar muito para ser mais um. Peço que caminhe junto conosco. Agradeço e tenha certeza disso. Eu agradeço a presença de todos e encerro o debate público. Muito obrigado, um bom dia a todos. TV Câmara, Campinas.